Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Senado Agora. Manipular dados sobre a economia é também uma forma de violação dos direitos do cidadão. Com esta justificativa, a Comissão de Direitos Humanos promoveu uma audiência pública sobre o que tem sido chamado de contabilidade criativa, quando o governo usa manobras contábeis para melhorar as contas públicas. Um dos casos analisados foi o encerramento de milhares de contas da Caixa Econômica Federal e o lançamento do saldo de 719 milhões de reais como lucro no balanço anual da instituição. O diretor executivo da Caixa Econômica Federal explicou que o banco tem mais de 70 milhões de contas e que foi o Banco Central que determinou o encerramento das 500 mil que estavam com CPFs irregulares e cujos clientes não foram localizados. Paulo Costa disse que esse processo começou há 10 anos e rebateu a ideia de confisco. A Caixa permaneceu e permanece com a obrigação de repassar os recursos aos seus clientes quando procurada. Para a ONG Contas Abertas, o governo manipula os dados do superávit quando, por exemplo, deixa o pagamento de despesas para os últimos dias do ano. Isso influenciaria exatamente no resultado primário, já que, para a questão do superávit primário do governo, só valem se as ordens tiverem sido sacadas por quem as recebeu. Então, só a emissão de ordens bancárias nesse período que possivelmente não fossem sacadas, não permitiria que isso influenciasse no mês de dezembro, e sim somente em janeiro de 2014. Mansueto Almeida explicou que muito do que o Brasil gasta se deve à opção do governo por programas sociais, como Bolsa Família e a Previdência. Ele deu uma verdadeira aula sobre como, na opinião dele, despesas, dividendos e dívidas têm sido usados para maquiar as contas públicas. Contabilidade criativa, entre aspas, é uma forma de você fabricar um resultado primário. E como é que você fabrica um resultado primário? Isso que já foi dito aqui. Você aumenta o saldo de restos a pagar, tanto em despesas de custeio como despesas obrigatórias. 2, você retira do orçamento da União parte do custo dos programas, como o PSI, Minha Casa Minha Vida, investimentos via BNDES. E 3, você faz aumento artificial da receita de dividendos. O preço que o atual governo vai pagar quando a realidade aparecer, daqui a alguns meses, tendo que aumentar a tarifa de luz elétrica, tendo que aumentar o preço da gasolina, tendo que reduzir os aportes para o BNDES, vai ser muito grave, até porque o povo está mobilizado, o povo está na rua. E a gente sabe que quando se promete uma coisa em campanha e depois não se cumpre, o preço é alto. Durante a audiência pública do Conselho de Comunicação Social do Congresso, o representante da Agência Nacional de Cinema, Ancine, admitiu que a entidade não consegue fiscalizar as propagandas veiculadas nos 300 canais de assinatura disponíveis no país. Desde 2011, uma lei obriga anunciantes estrangeiros a contratar agências de publicidade instaladas no Brasil, por meio das quais as propagandas realizadas possam ter a veiculação autorizada. O objetivo é proteger o mercado de trabalho brasileiro e ter um responsável no país pelo conteúdo veiculado. A fiscalização a cargo da Ancine deve começar em meados deste ano. O superintendente de fiscalização da Agência Nacional do Cinema, Túlio Faraco, disse que a partir do segundo semestre a agência terá equipamentos e pessoal adequados para fazer a fiscalização proposta pela Lei 12.485 de 2011. A agência tem 571 anúncios estrangeiros cadastrados desde 2013. Em 147 deles, não consta informação sobre contrato ou não com agências de publicidade nacionais. A fiscalização vai poder fazer isso a partir do segundo semestre, ou até mesmo antecipando para esse finalzinho do primeiro semestre, quando a gente puder fazer o monitoramento das imagens das obras publicitárias veiculadas nos canais de programação. Poderemos, assim, confrontar as obras com os dados que nós temos e, assim, verificar se a obrigação está sendo cumprida ou não. O Conselho solicitou que a fiscalização da Ancine informasse em que áreas ela interveio para fazer cumprir a lei, já que o dispositivo de fiscalização
existe e tem um âmbito maior. Então a fiscalização prontificou-se a enviar ao Conselho os relatórios a respeito de veiculações irregulares em TVs comunitárias que foram objeto de denúncia pelo Ministério Público Federal e apuração pela Agência de Fiscalização. O Estatuto do Estrangeiro tem 34 anos. Um projeto em análise no Senado propõe uma nova lei de imigração para garantir direitos tanto para os brasileiros fora do país quanto para estrangeiros aqui no Brasil. Milhares de haitianos fugiram da fome e da falta de oportunidades em busca de uma nova vida no Brasil. O que acontece aqui no Senado tem relação direta com o que se passa em todo o país. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania analisa um projeto que propõe uma nova lei de imigração, no lugar do Estatuto do Estrangeiro em vigor desde 1980, portanto, ainda do tempo da ditadura. A nova lei trata dos direitos de estrangeiros no Brasil e dos brasileiros fora do país. Ela facilita a contribuição à Previdência Social para quem saiu daqui e trabalha fora das nossas fronteiras. Ao mesmo tempo, prevê diferentes tipos de vistos para os imigrantes e combate o tráfico internacional de pessoas. De que forma o seu projeto afeta os haitianos que estão chegando agora ao Brasil? Há alguma interface? Claro, ao prever o tratamento deste estrangeiro sob a ótica global das suas necessidades, das suas carências, das suas fragilidades, a fragilidade de alguém que vem de fora e que se encontra num ambiente que ele não conhece e que precisa de uma proteção do Estado e da sociedade civil para que ele possa se enraizar no Brasil e viver no Brasil. A Comissão de Meio Ambiente se reúne amanhã para discutir projeto que inclui na Política Nacional de Resíduos Sólidos o descarte de medicamentos de uso humano e veterinário. Criada em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que objetos como pilhas, baterias, pneus e lâmpadas usados precisam ser recolhidos pelos fabricantes. Caso seja aprovada a proposta do senador Ciro Miranda, os medicamentos de uso humano e veterinário passarão a integrar esta lista. Essa é uma nossa preocupação, porque isso está indo para o esgoto, está indo para os lixões a céu aberto, são medicamentos vencidos, agulhas de injeção. Bom, então isso tem um perigo para a população muito grande. O que nós estamos fazendo? Nós estamos responsabilizando e chamando para ser coautor desse projeto conosco as indústrias. E além do mais, também nesse projeto obriga que os laboratórios, as indústrias farmacêuticas, todos os medicamentos vencidos nas farmácias sejam trocados. Eles mesmos vão lá, fazem a devolução e trocam. Segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz, os medicamentos são a maior causa de intoxicação humana e animal. Em 2011, medicamentos e produtos veterinários foram responsáveis por mais de 30% dos casos. Nas residências é impressionante o número de medicamentos que têm vencidos e as pessoas vão e descartam aquilo no lixo comum ou às vezes na própria água que vai para o esgoto, e esse esgoto às vezes ele cai em muitas das cidades pequenas, vão para mananciais. O Senado agora fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com novas informações. Assista em instantes a sessão plenária desta segunda-feira. Boa tarde.